Fala pessoal, estamos aqui com o primeiro episódio do Rise Up Academy, um podcast onde nós vamos trazer pessoas que empreendem e que vão falar da sua história, vão falar de como chegaram ao lugar que estão hoje, dos seus desafios, vão falar de tudo aquilo que fez com que eles chegassem no lugar que estão hoje, no patamar que estão hoje. E vão compartilhar com você a nossa metodologia. Não, que metodologia? Depois eu edito isso. Pensando aqui. É Wagner. Eu ia chamar de Wellington, não sei porquê. E vai compartilhar com vocês a história, os desafios, para que isso possa despertar em você a vontade e o desejo de cada vez crescer mais como pessoa e enfrentar os seus próprios desafios. Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo no nosso primeiro episódio, Daniel Lumertz. E ele vai falar um pouquinho sobre a história dele, vai falar aqui, comentar com vocês agora. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece aqui, me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniel Lumertz, sou natural de Torres. E, Wagner, muito obrigado pelo convite, principalmente de participar dessa primeira gravação, desse primeiro podcast. Isso é muito legal. Acredito que o que está começando aqui hoje vem de Deus e vai ser frutífero. Amém. E é isso que a gente deseja e esse é o desejo do meu coração para ti. Estou aqui para responder algumas coisas. Eu trabalho com fotografia, né? Estou um pouco no mercado, sou novo, eu brinco que eu sou igual caminhão de prefeitura, bom de ano, mas ruim de lata. Mesmo tendo só 22 anos, eu acredito que tem alguma coisinha que possa agregar, aquele velho ditado, né? Ninguém é muito sábio que não possa aprender nada e também não seja muito tolo que não possa ensinar. Então, estamos aí para compartilhar a experiência e muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer te ter aqui e isso é muito pontuado, né? Porque muitas pessoas que vão estar escutando a gente hoje pode ser também que eles tenham uma idade um pouco menor, mas o desejo já seja grande. Com certeza, com certeza. Então, o fato de ser novo não é empecilho para o crescimento. Não. E tu é uma prova disso. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como que foi isso. Uhum. Porque tu já é um fotógrafo conceituado na região, já participou de... Tô caminhando, né? Tô caminhando. Já participou de vários projetos. Tô sabendo aí que teve um professor que fez a diferença. Claro. Então, como que foi isso para ti? De, poxa, se encontrar nisso, uma paixão que virou um hobby, como que foi isso? E como que é esse negócio de ser uma pessoa nova, mas já está empreendendo, desafios? Conta um pouco para nós sobre isso. Então, eu digo que tá nesse mercado primeiro foi paixão, né? A fotografia, ela entrou na minha vida ali pelos meus 14 para 15 anos, porque meu pai tem uma empresa de eventos, que trabalha a parte de som e iluminação, que começou, a história é bem legal, uma outra oportunidade a gente conta aqui. Mas começou pela igreja, e dentro desse meio de eventos eu comecei a me apaixonar pela parte da fotografia, já aquela questão de não querer trabalhar também com o que o pai trabalhava, né? E gostei da fotografia, muitas pessoas incentivaram e ali meus 14, 15 anos comprei minha primeira câmera fotográfica. Foi no balonismo, em Torres, então tem todo um sentimento por trás disso. E daí, pelos fotógrafos dos eventos, começaram a incentivar, a impulsionar isso. Eu tive bons professores, boas pessoas que guiaram, que ensinaram, que direcionaram. Mas teve um, principalmente, que me ensinou muito, que foi o Márcio, né? O Márcio Torres, que tu comentou, que foi quem me botou dentro da casa dele e me ensinou mesmo. E começamos ali com 14 anos, 15 anos, sempre muito metido, né? Dentro do meio, conversando com todo mundo. Sempre fui essa pessoa muito simples, tipo assim, muito simples para mim conversar com alguém. Tem adolescente que é retraído, principalmente hoje, eu não. Essa pessoa conversa com todo mundo até demais, às vezes. Então, foi indo, foi caminhando, fui me especializando, depois que eu tive esses professores, alguns cursos de especializações da área de casamento. Hoje, daí, ainda fotografo casamento, hoje uma média de um por mês.
Mas eu também tenho uma agência de marketing que é onde eu toco os projetos também na parte de foto e vídeo. Nossa agência hoje, a minha agência, ela é especializada na parte de produção audiovisual. Então, começou lá desde cedo, primeiro trabalhando com o pai sempre na empresa dele, que daí é aquela coisa, se me ajudar eu te dou uns 50 pila, não tem essa coisa de mesada não, criança pobre não tem isso de mesada, não, trabalha para construir. Já ensinar a dar valor às coisas, né? Meu pai sempre falou, poderia dar as coisas? Poderia dar as coisas, mas tu não vai dar o devido valor. Certo. Então, sempre foi ensinando essa questão de dar o valor, trabalhando, crescendo, podendo comprar os equipamentos, cursos e coisas assim. Meu pai pôde me ajudar muito e foi crescendo aí. Hoje a gente tá no mercado aí bastante tempo, consegue ter uma qualidade muito boa. A entrega que a gente tem nos eventos é muito voltado para a experiência do que a gente entrega. A parte da agência também, questão de qualidade, de resultado. E aí, eu acredito que tem muita coisa ainda para girar, tem muito projeto para acontecer e tá só no início da caminhada. Uma coisa que eu achei bem legal que tu falar foi a questão de referência. Poxa, começando pela referência do teu pai, que já começou a te levar junto, mesmo estando na empresa dele, e essa questão de, poxa, eu não vou te dar mesada, mas vou te dar aqui esse dinheiro, o que isso fez com que nascesse dentro de ti? Tipo, poxa, então quer dizer que eu vim te ajudar e eu vou comprar as minhas próprias coisas? O que isso fez de diferença se ele tivesse te dado tudo e como ele fez dessa forma? Tu acha que foi melhor essa forma? Com certeza, por causa que assim, a forma que ele nos ensinou, sendo assim, nos ensinou a dar valor. Primeiro, tipo assim, sempre que ele podia ajudar com alguma coisa, ele dava, tipo, presente de Natal, ano novo não, né? Aniversário e afins. Até hoje, quando ele quer dar algum presente, normalmente ele diz, quer o quê? Um presente? Tipo, eu digo, pode escolher algo para trabalho que vai agregar? Pode, tudo certo. Então ele foi nos ensinando justamente nessa questão de dar valor, de tipo, tu tem que batalhar para tu adquirir. Ele contava uma situação para nós de um amigo dele, um conhecido que veraneava lá em Torres, que a gente é de Torres do Litoral, que ele conhecia por causa dos verão. Ele contou para nós várias vezes essa história e que quando fez 18 anos ele ganhou, acho que o carro da época era um Gol GTS, sei lá, isso lá na juventude do meu pai. E o guri pegou e no dia do aniversário ganhou o carro e ele sofreu um acidente e veio a falecer. Uau! Tipo, pegou, pum! Tipo assim, daí tá aquela questão, será que isso aconteceu por uma imprudência, mas também porque não deu valor? Porque não tomou cuidado? Então ele fala muito isso, a gente te ensina a dar valor, porque a pessoa que não soa para conquistar algo, talvez não dê o devido valor. Então ele sempre nos ensinou essa parte de dar o valor a tudo. Ele tem um ditado que é alguma coisa assim, eu não lembro exatamente se rasgou a camisa, costura, se rasgou de novo, costura de novo, que dura mais um ano, alguma coisa assim. Tipo assim, sempre, pô, se tem como tu arrumar, arruma e faz, tipo, não vira refém disso, faz isso. Arruma e toca o barco. É, isso aí. Porque assim, dá valor às coisas. Uma câmera fotográfica não vai trocar de largar ela no chão, quebrar e afins. Tem que ter um cuidado. Mesma coisa com carro e afins. Mesma coisa quando eu fiz 18, meu irmão. Também ele disse, ó, ali nossa família já estava muito bem de vida, caminhando, a empresa já estava crescendo. Ele me deu a minha carteira. Eu não quis de moto, tenho medo de andar de moto. Sou gordo, né, gente? Imagina cair. Imagina, o tombo ia ser feio. Né? Ia ser feio, ia ser feio. E meu irmão, a mesma coisa, ele deu. Daí eu lembro que quando eu fiz 18, a gente procurou um carro e ele disse, ó, vai lá comprar o carro e tipo, tu vai, eu vou comprar, mas não é teu, é meu. Tu vai ter que me pagar por mês. Mesma coisa meu irmão, quando comprou o carro. Meu irmão trabalhava no Banco do Brasil na época, ganhava R$1.000 de vale alimentação. Esse R$1.000 de vale alimentação ia pro meu pai como prestação do carro. Uau. Então, porque isso foi ensinando a dar valor.
Eu acho isso muito importante, porque hoje, talvez tu concorde comigo, que hoje a gente vive em uma época onde as pessoas pensam que elas têm que ganhar tudo Uhum. para depois dar um start em alguma coisa. E o teu pai veio, eu acredito sim, da forma correta. Ele te ensinou como ser, te ensinou a dar valor para chegar um momento em que tu conseguisse caminhar com as tuas próprias pernas, acredito eu. Uhum. Uhum. Isso era um outro ponto que eu queria chegar, já vamos chegar nesse ponto, mas teve um outro cara aí que te deu um norte nessa questão de fotografia, que foi esse teu instrutor, professor, como que foi isso? O Cara, Márcio, Márcio Torres? Márcio Torres, isso aí. Ele na época era já referência na fotografia. Eu lembro que ele vendia curso de mentoria com ele, era muito caro na época. E até pela amizade com meu pai, eu sempre estava na casa dele, ainda hoje eu trabalho junto com ele. Ele ainda é uma pessoa que o trabalho dele é muito referência para mim. E tá caminhando, crescendo, isso é muito legal. Trabalho bastante com ele, ele foi para outra área hoje. E ele sempre falou uma coisa que foi muito interessante sobre equipamento fotográfico, né? Que tipo, se tu quer aprender a mexer numa câmera fotográfica, vai ler o manual. Tipo assim, aqui pra te ser um bom fotógrafo, e daí na parte todas é tu entender de pessoas. Ele sempre falou isso, entender de pessoas. Saber vender, entender, saber ouvir. Porque a noiva, por exemplo, a noiva era o principal nicho dele. Disse a noiva ali, ela quer se sentir segura quando está fotografando ela. Muitas das vezes a opinião do fotógrafo vai ser mais importante. Tipo assim, o casamento tá para chover, a gente faz na rua ou faz dentro do salão? Quem que a noiva vai ouvir? Então ele foi ensinando, ele sempre me ensinou isso. Daí ensinou questões de enquadramento, que isso é muito importante, de como conversar, como direcionar. E hoje eu digo que eu sou mais vendedor do que fotógrafo, até porque fotografia é minha paixão, mas se eu não vendo um casamento, se eu não fecho um cliente na agência de marketing, Não consegue viver a paixão. cara, tu sabe que o boleto, ele tá sempre na torcida, né? Ele chega Tá junto, sempre né? na corrida, né? E ele sempre vence. Então a gente tem que. O boleto chega junto. Cara, como é bom ter alguém já com essa idade, assim, novo, mas já com toda essa bagagem de saber que para te empreender em qualquer coisa, sempre é melhor tu buscar referência. Então, Uhum. poxa, teve a referência do teu pai, a gente vai chegar nesse assunto também, Principal referência, né? que foi, acredito eu, que é a tua referência base, Com certeza. então, Com que certeza. estruturou tudo para ti ser o rapaz que tu é e procurar outras referências, saber que através de referência ia diminuir a velocidade não, ia aumentar a velocidade para conseguir atingir os teus Uhum, objetivos. uhum. Então, cara, e tu falou que o teu pai trabalhava com, vocês tinham uma empresa de som, é isso? Ele tem uma empresa da parte de eventos, né? Que é sonorização e iluminação. Então, tu trabalhava com o teu pai e, cara, como que é esse negócio de, poxa, pai, eu tô trabalhando contigo, mas tem esse desejo no meu coração de bater foto, porque a maioria das pessoas que começam a trabalhar com os pais tende a seguir o mesmo caminho, mesmo sem que aquilo seja a paixão deles. Como que foi essa virada de chave pra ti, cara? Sabe que eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou com ele, mas a gente sempre foi muito sincero até de, tipo, a gente não quer trabalhar o resto da vida contigo. De tipo, eu quero seguir o meu lado, ele seguir o meu irmão o lado dele. Hoje ele tá no ramo que ele trabalha hoje, ele tá aí, se destaca. E quando começou essa questão da fotografia, meu pai sempre incentivou. Sempre incentivou. Tipo, questão, o negócio é estar trabalhando. E porque ele já via que era uma coisa que tinha resultado. Que era. Então ele sempre incentivou, não, se é pra. Eu acredito que se eu não tivesse dado valor, ele teria, tipo, não, tipo assim, porque tem, tipo, instrumento. Instrumento, eu sou uma negação. Assim, meu pai toca violão, meu irmão toca bateria. Eu fiz aula de violão, violino, teclado, baixo, bateria,
tudo guitarra, tudo que tu pode imaginar e nada desenvolveu. Chegou um momento que ele disse, não vou comprar mais um instrumento pra ti porque a música não é pra ti. Eu acredito que no trabalho seria isso, tipo, que eu não dei o valor, eu não destaquei. Ele ia, e eu acredito que isso é de pai, de tipo, pô, não. Acho que não. Segura. Dani, uma coisa aqui, cara, que eu me veio na mente agora, porque o que acontece? Hoje, como as pessoas têm muitas opções de oportunidade, então elas acabam por não ficar tempo suficiente numa. Então, eu acredito que esse negócio de o teu pai ter feito com que tu desse valor para as coisas, será que isso te ajudou a permanecer mais tempo? Tipo assim, não, minha paixão é fotografia, eu vou ficar aqui até dar certo. Como que foi isso para ti? Cara, eu. Sabe que foi uma virada de chave agora de eu focar mais na agência, focar mais no trabalho. Por causa que assim, tava meio bagunçado. Tava bem bagunçado assim, porque é aquela questão de tu perder o foco. Eu tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo na agência, ela tocava a agência pra mim, fazia tudo e era muito cômodo pra mim. Parte dos eventos eu fazia e tipo, eu entregava e show. E me sobrava muito tempo. Então, uma hora eu queria ser piloto de balão, porque eu acho que todo torrense tem essa questão. Fui lá e fiz a carteira de piloto de balão. Outra hora eu queria estar junto com os políticos e trabalhar no meio da política. Fui lá e trabalhei isso tudo agora de 2 anos pra cá. Tipo assim, nem isso, acho que de 1 ano pra cá. E toda essa questão, só que chegou o ponto que eu tive que ver, tipo, o que que eu quero? Pra que linha? Porque assim, tá, eu tenho 22 anos, tem muita coisa que eu posso arriscar ainda, tem muita coisa que eu posso arriscar. Mas o que que tá dando certo? Porque está, tipo, uma coisa que eu falo muito, que é o quê? Aquele que faz de tudo não faz nada direito. Isso é uma coisa que é muito Quer ser piloto de ativa, balão, né? quer ser fotógrafo, quer ser político, quer, enfim, quer fazer assessoria de política, enfim. Aquele que faz tudo não faz nada direito. Então, tive que direcionar, encerrar alguns ciclos que eu entendi que não era para aquele momento e dizer, vou investir nisso. E é muito certo. Quando eu foquei e comecei a investir nisso, começou a prosperar, Deus começou a abençoar. Quando eu entendi ciclos que eu tinha que encerrar, a virada de chave foi. Mas assim, é muito importante tu estar atento a ouvir a voz de Deus no momento em que tu decide encerrar o ciclo. Cara, agora tu tocou numa parte muito bacana, porque quando tu começou a escutar a voz de Deus, cara, quando foi que tu, tipo, já chegou esse momento de chamar Deus pro negócio? Assim, cara, Deus, vamos lá. Vou trabalhar e é pra ti. Chegou o momento de ter algo assim parecido? Como que foi isso? Com certeza, porque é aquela situação, né? Isso é muito sério. Porque assim, cara, tu é convertido, tu realmente é uma pessoa que busca, uma pessoa que segue os frutos do Espírito, uma pessoa que tem integridade. O que é a presença de Deus na tua vida? É o fruto do Espírito, né? Se tu é fiel à tua esposa, se tu é honesto nos teus negócios, se tu é íntegro. A tua vida pessoal é isso. Mas assim, não basta apenas tu, como pessoa física, ser convertido, ser cristão, ser evangélico, ter experiência com Deus. A tua empresa está consagrada. E eu acredito, e com certeza depois que eu entendi isso, eu comecei a dizer, Deus, essa área aqui é para mim fechar ou não é? O senhor quer que eu vá lá? Eu sou até às vezes meio isso, mas eu digo, se não é, faz que cancele, faz que chova. Que é mais fácil do que eu dizer um não, que tu sabe que eu não vou conseguir dizer um não. Cara, Se foge do teu propósito. E eu tava conversando com o teu produtor, né, aqui. dá um oi aí, Matheus. Ele. O editor vai botar uma foto dele depois ali. Ai, ai. E eu tava conversando com ele quando a gente tava vindo, justamente sobre essa situação. Que é de tu entender, de tipo assim, depois que eu entendi os ciclos que eu tinha que encerrar, foi me desafiar para amadurecer profissionalmente. Entende? Cara, e eu tô sabendo de uma outra história aí, que por tu
escutar a voz de Deus, tu teve que fechar um contrato, não fechar no sentido de fechar, mas fechar de deixar de trabalhar para um determinado projeto, Uhum. porque Deus falou no teu coração que tu deveria deixar de trabalhar nesse projeto, mas que esse era um projeto que pagaria bem. Então, como que é essa coisa de dependência? Porque se a gente olhar hoje, todo mundo quer trabalhar para o projeto que dá mais dinheiro. Uhum. Tá, e tu foi na contramão, tipo, senhor, qual que é o projeto que tu quer que eu trabalhe? Qual que é o projeto que tu quer que eu pare? Conta um pouquinho disso, cara. Como que foi assim, chegar nesse ponto de entender que a vontade de Deus para tua vida era maior do que aquilo que tu achava que o contrato podia te proporcionar? Cara, eu costumo dizer que isso é muito sério, muito certo. Quem caminha comigo hoje entende muito. São poucas pessoas que realmente caminham justamente por causa disso, que é o quê? Eu tenho muito comigo, que é o quê? Eu prefiro estar bem com Deus e mal contigo do que bem contigo e mal com Deus. Isso define muita coisa. Relacionamento, seja conjugal, profissional e por aí vai. Amizade. E chegou um momento, eu estava numa conferência da igreja que eu congrego e conversando com o pastor, chegou no início da conferência, ele disse: eu preciso eu dar um conselho. Eu, tá bom, me dê. Já no início, começando a Antes do, conferência, já chegou antes do pé culto na porta. começar, ele disse: Dani, tu sabe o que Deus tem pra ti? Tu sabe todos os planos, mas assim, pra tu ser mais frutífero e buscar, chegar a isso, três coisas vai ter que acontecer. Contratos vão ter que ser quebrados, amizades vão ter que ser desfeitas e relacionamentos vão ter que ser encerrados. Uau, no começo da conferência já chegou e largou essa bomba em ti já. E depois ele pegou ainda e falou que quando eu vejo essa tua área, eu vejo que tu tá como se tu estivesse em cima de uma navalha, uma faca, enfim. Ele usou o termo navalha, que tu tá caminhando em cima, que só tem dois propósitos. Ou tu se corta, ou tu cai. Uau. Então, encerrar ciclo é o melhor momento. Após essa conferência, eu cheguei na minha cidade e disse: tá bom, vamos encerrar. E caiu muito, assim, o que eu tinha de entrada financeira. Foi um valor bem expressivo. Mas aquela questão que é, cara, Deus sempre vai prover. Se tu é uma pessoa justa, Deus sempre vai prover. E muitas vezes sobra até mais do que a gente imagina. Ou às vezes, só para ele nos ensinar a ser dependente, ele dá exatamente o certo. A mesma coisa que a gente via quando as pessoas, o povo estava caminhando, procurando a cidade. E o povo era reclamão naquela época, né? Tipo, reclamaram do maná, Deus mandou o codorna. Reclamaram de uma coisa, Deus foi lá e deu. Reclamaram de muito sol, Deus mandou tinha uma nuvem que caminhava junto com ele, que andava em cima deles, para cuidar deles. E uma caminhada que era para levar 40 dias se tornou em 40 anos. E nem todo mundo chegou a conhecer. Moisés foi um Que não entrou. Cara, isso é muito importante, cara, porque. E essa questão, te interromper rapidinho, é muito Vamos. interessante porque até essa passagem da Bíblia nos ensina, até na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, ao quê? Que nós temos que preparar sucessores. Que Moisés preparou do Josué. E Josué não preparou ninguém. E daí vem a parte de juízes, e depois juízes vem reis. E ali vai. Aí vai de água abaixo até chegar em Davi, daí depois Davi Salomão. E aí vai. Cara, é muito bacana. Uma coisa que eu percebi, Dani, que tu conseguiu se manter focado no teu sonho durante a learning curve, tipo, durante a curva de aprendizado. Cara, Porque, fala bonito, né? Fala hã? inglês. Bah. Porque, tipo, a maioria das pessoas não fica tempo suficiente. Porque quando tu começa em algo que é o teu sonho, tu tem que ficar até com que ele dê certo. E isso quer dizer que tu tá num ponto, tu vai ter que dar uma volta até chegar no teu sonho. Isso
é o que a curva de aprendizado quer dizer. Mas as pessoas começam muito forte, assim, com uma visão, a maioria que tem visão, é importante ter visão. Começam, não, eu quero, mas chega num ponto que acontecem percalços no meio do caminho, acontecem coisas que geralmente são para que tu se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, nesse momento, algumas pessoas acham que, poxa, mas eu estou passando por tanta luta, Deus está deixando eu passar por tanta luta, mas elas não entendem que isso é uma curva de aprendizado para que quando chegar ali no local que ela escolheu ou chegar no posicionamento que ela quer, ela possa realmente aproveitar, possa desfrutar. Então a maioria desiste no meio do caminho e depois costuma culpar Deus. É quase como o povo caminhando no deserto. Cara, como que foi E essa... quando Deus mostra a bênção, poucos acham bom. E aí, como que foi essa curva de aprendizado para ti? Porque eu acredito que deva ter enfrentado muito desafio. Cara, teve altos e baixos, teve. Eu nunca pensei em desistir. Isso não era uma opção para ti? Não, mas eu acho que o que eu não pensei em desistir era tipo, porque eu sempre tive contrato em andamento, ou seja, casamento pra fazer, ou cliente pra atender. Então, tipo assim, pô, eu não posso parar com isso porque eu tenho que honrar meus compromissos. E isso foi dando força. Mas teve os momentos de tipo, porque o mercado é muito saturado, nossa região é uma região saturada, mas muitos passam e poucos permanecem. Entende? Hoje, a minha cidade, pouco eu atendo nela. Porque a gente conseguiu chegar e furar bolhas. Furar a bolha. Mas, como eu falei, o CLT mesmo eu fui só uma vez. Sim, eu trabalhei na Chevrolet de Torres durante a pandemia, pedi demissão durante a pandemia para trabalhar numa agência de marketing home office, que até para meus pais era loucura, mas eles entenderam. E foi isso aí. Eu acho que primeiro pela paixão pela fotografia e segundo por ver que dava certo. Tipo, às vezes quando eu achava que não ia dar certo, Deus ia lá e dava somente o necessário. Mesma questão do maná. Cara, uma frase que tu falou que eu achei muito massa. Muitos passam e poucos permanecem. Cara, isso é profundo demais. Porque isso é uma coisa comum em vários tipos de negócio. Isso é uma coisa comum na vida. Tipo, quando tu tá pensando em fazer algo e veja que algumas pessoas já passaram por ali, mas não permaneceram. Algumas pessoas ficam com medo, outras nem começam. Então, qual o conselho que tu daria pra galera que tá escutando a gente? Tipo assim, como não ser só mais um que passa? Como ser o que vai permanecer? O que tu acha assim que pode ser um fator ou alguns fatores que vão contribuir para que isso aconteça? Para que tu seja o cara que permanece? Então, é uma pergunta que se eu soubesse responder certo, eu vendia, né? Fazer um curso? Não, vendi um curso sobre isso. Mas assim, eu acho que resiliência e fé. Cara, vai ter um momento... Pô, tem coisas que não é pra ti. Tem coisas que, tipo... Pô, meu, insiste. Mas tem coisas que resiliência e fé. Cara, É persistir. Tipo assim... Às vezes tu tá persistindo, tá quase desistindo. Mas chega um momento que Deus mostra que, na verdade, ele tava quase no momento. tava Por causa que assim, poucos metros. a gente vê na internet aquele meme, né, de tipo, quando eu me converti, falaram que a vida seria de bênção em bênção, maravilha, maravilha. Mentiram pra mim. Mas não é. Vai ter os desertos. E vai ter deserto na forma de relacionamento, vai ter deserto na forma de empresa, vai ter deserto dentro da igreja. Sabe por quê? Primeiro que a gente é humano. E segundo, o tempo que a gente passa no deserto é o tempo que Deus está nos forjando, que está querendo nos ensinar algo. Entende? O tempo que a gente passa no deserto é o tempo que Deus está... O tempo que passa no deserto, eu costumo dizer que tu decide. De tu querer ter forças para ser, porque Deus não te dá um fardo maior do que tu não consegue.
Então é isso aí. Cara, Deus é tão maravilhoso na nossa vida. E uma pergunta que as pessoas fazem com frequência é: poxa, mas quanto tempo que dura o deserto? É E tu eu, que define. e eu tenho um pensamento que é: dura tempo suficiente para te entender o deserto. Claro, quanto mais você entender, mais rápido tu vai passar. Então, o que que é isso? Isso primeiro tu se render a Deus? Com Fala, certeza, então, Deus, tô aqui. com certeza. Vamos lá, É como que, que é é que o... assim, tem aquela questão que assim, a pessoa quando se converte. Hoje, infelizmente, felizmente e infelizmente, a gente tá numa geração que hoje virou moda ser crente. Cara, eu digo felizmente porque é a graça de Deus, é a glória de Deus, é a palavra de Deus que tá sendo proclamada. Quantos anos tu tem? Você quer explanar? Vamos lá, 42 para cima. 42 anos. Tem, olha, 20 anos de diferença aqui. Meu pai tem mais ou menos a tua idade. Meu pai tem 45 ou 46, não lembro exatamente. Ele fala que na época ele sempre foi cristão, sempre foi evangélico. E quando ele tava tipo, na escola, assim, eu acho que uns 10, 15 anos, assim, mais ou menos, ele quando passava no corredor, o pessoal falava com um tom de deboche, tipo, olha lá, passa o crente. Como se fosse algo ruim. Uhum. Hoje não, hoje parece que virou moda, né? Parece que virou moda. Mas assim, cara, se entrega verdadeiramente. Não só pra postar coisinha em rede social. Mas sabe aquela brecha ou aquele pecadinho que tu tá escondendo dentro de ti? No momento que tu abre a porta pra Deus tratar, normalmente é aquilo que tá travando tudo. Mas tu tem que deixar Deus, olha, Deus, ele não vai chegar arrombando porta. Tem que permitir. Se tu não permite Deus acessar o teu interior, Tu acha que isso também pode ser aqueles pecadinhos de estimação que o com pessoal tem? certeza. Tipo assim, Te digo quais até aqui, se quiser falar, assim, pornografia, vício em bet, vício em coisinha errada, ou murmuração. Gente, eu tô num processo junto com um casal de pastores, que a gente tá num processo bem legal de oração e afins. E ele me desafiou uma coisa que foi muito difícil pra mim, que ele disse, Dani, tenta não murmurar por 30 dias. uau, É um desafio? É um desafio. Um exemplo que eu dou, ontem eu tava indo pra uma reunião atrasado ali às 8 da manhã, fui largar minha mochila no carro, o chaveiro se desmontou, o que o chaveiro se desmontou, caiu peça pra tudo que é lado, chave carro pro lado pro outro, eu que já tava atrasado, claro que eu pensei, daí eu lembrei disso e disse, não, muito obrigado, Deus. Quando vier Deus me livrando de algum acidente, quando vier um milagre que Deus está fazendo na minha vida que eu não tô vendo. cara, isso, ter esse tipo de consciência muda o jogo. Com certeza, mesma questão. Tava conversando com meu pai sobre essa situação. Tipo assim, ele tá no momento que a empresa tá muito grande para ser pequena e muito pequena para ser grande. Entendeu? Tá naquele medo de ou cresce Ou vai ou racha. É, isso. E preocupado, porque funcionário, enfim, hoje é complicado achar gente para trabalhar. E eu disse, cara, vamos ser gratos a Deus, a gente não orou para que Deus mandasse trabalho, que Deus abençoasse. Então, vamos. Obrigado, Deus. E vai ser mais uma prova que a gente vai passar, que vai ser mais uma bênção que vai ser contada. E é aquela questão, em tempo de crise, a gente não pode tomar decisão precipitada. Sabe, até questão de briga. Quando duas pessoas brigam ou discutem sobre alguma coisa, a melhor coisa que tem é tu deixar passar um dia, esfriar a cabeça e conversar. Porque na hora do estresse, da adrenalina alta, tu vai falar alguma coisa de cabeça quente, tu ainda vai ter que pedir perdão, e isso é humildade, pedir perdão, porque tu se passou. E eu também acho assim que pedir perdão, além de ser humilde, é demonstrar força. Com certeza, a Bíblia diz que o perdão é muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Por causa que a Bíblia diz que se tu não é capaz de perdoar, tua oração não é digna de passar o teto. Pois é, daí não adianta tu querer fazer tudo certo, mas tu não ter força suficiente para perdoar. E não é sobre a outra pessoa. É sempre sobre quando tu libera o perdão, eu acredito que tu tá
Só a palavra liberar. Uhum. Então, se tu libera, é que tu tá tirando algo que tava te prendendo. Então, é melhor pra ti. Questão de modo geral, perdão não quer dizer que tu vai confiar novamente na pessoa, ou que tu vai conviver. Não, perdoar é perdoar. Agora, se cada um quer seguir um caminho, Deus abençoe, é decisão tua. E voltando ali àquela parte dos pecadinhos de estimação, isso também faz parte de empreendedorismo. Pelo menos no nosso meio cristão, isso faz muito sentido e você vai entender mais sobre isso no decorrer dessa entrevista. Porque talvez você vai concordar comigo, Dani. Muita gente vai lá, faz o planejamento certinho, bate as fotos ok, e faz tudo certinho, mas lá escondidinho tem um pecado de estimação. Tu acha que essa pessoa vai prosperar? Dentro da empresa, tu diz? Tipo assim, De forma geral. eu tenho o meu pecadinho lá de estimação e eu vou procurar fazer o meu melhor. Deus vai estar no negócio? Cara, é bem complicada essa questão. Porque eu já vi momentos que a gente vê, cara, como Deus prospera, mas eu fico pensando, será que é mesmo Deus? Mas daí tem aquela questão, tudo acontece com a permissão de Deus. Eu acredito que algumas coisas, mesmo coisas ruins que acontecem, tipo, lá dentro de uma empresa, vamos supor, o, o Wagner tá trabalhando numa empresa, virou o CFO de uma empresa aí, diretor de finanças, e ele desviou dinheiro. E ele tá prosperando, parece que tá crescendo. Cara, eu acredito que Deus vai permitir. Porque ou tu aprende no amor ou tu aprende na dor. Vai permitir até um certo ponto para ver de onde que tu vai cair até chegar novamente a ele. Uhum. Porque eu acredito que todo caminho que a gente faz leva a Deus. Pela dor ou pelo amor. Com certeza. Porque Aí é tu que decide se tu quer ir pelo amor ou pela dor. eu falo porque eu fui pela dor. Não querer pela dor, vai pelo amor. Cara, como é bom ter alguém com esse tipo de visão que possa compartilhar tudo isso, cara, porque, poxa, isso muda o jogo para quem tá assistindo. Cara, muita gente que tá assistindo agora talvez tenha uma vontade de empreender, talvez tenha uma vontade de ter ou ser algo mais. E aqui a gente já liberou através dessa entrevista vários códigos, tipo, várias coisas que se você pegar e for juntando, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Poxa, o Dani teve ali, teve o bom senso de escutar o pai dele e ele criou alicerces. Então ele continuou com esse bom senso e achou um mentor, um professor. Então foi somando as coisas, mas tudo a partir de um alicerce. Então faz as coisas entendendo o que Deus fala. Ou seja, você está atento ao que Deus fala no teu coração. Não de uma forma genérica, mas de uma forma de realmente se entregar. Igual quando tu se entregou ali de, não, esse contrato Deus disse que não é para mim fazer, não é o valor do dinheiro, é mais sobre a minha obediência a Deus. Claro. E é muito essa situação, é muito verdade, porque é aquela questão, tu não vai. Primeiro que a Bíblia diz que é bom a gente ter pessoas para tomar conselho. Maria teve Isabel. Moisés teve Jetro, né? O que Jetro falou para Moisés? Cara, prepara líderes para 100, para 1000, para 10.000, para 50 e tira um peso de cima de ti. Isabel aconselhou Maria quando estava quando Maria estava grávida de Jesus. Então tenha pessoas para tomar conselho. Isso é muito importante. Mas assim, não vai tomar conselho com pessoa que é curva de rio. Porque, tipo assim, da mesma forma de relacionamento, tu não vai tomar conselho se tu tá prestes a se divorciar, tu é casado, com uma pessoa que já se divorciou 4 vezes. O que ela vai dizer pra ti? Se divorcia? Se divorcia, já demorou. Tu não vai tomar conselho pra uma empresa com alguém que sonega imposto, com alguém que deve na praça pra todo mundo. Isso é uma questão muito importante. Eu digo, eu sou uma pessoa que sei gerar dinheiro. Gerar dinheiro é o quê? Trabalhar, suar pra gerar, pra conseguir produzir. Mas administrar, eu não sou um bom administrador. E eu entendo essa minha fraqueza e
Tenho que ser humilde o suficiente para entender, para o quê? Pedir ajuda. Cara, Tipo assim, essa área é minha fraqueza. Tipo, entende? uhum. Cara, isso é uma coisa muito importante, porque, poxa, E principalmente para os jovens, cara, não se iludam. Eu me ferrei muito sobre essa situação. Que tipo assim, quando tu faz 18 anos, qual é a primeira coisa que vem no teu e-mail? Faça seu cartão de crédito. Cara, não entra nessa bola. Toma cuidado. Seja um bom administrador desde o início. e peça conselho para quem Tome entende sobre o que você Meu está pai, meu pai é procurando. o meu pai é um ótimo administrador. Só que hoje eu tô aprendendo com ele. Coisa que se eu tivesse aprendido 2, 3, 4 anos atrás, talvez minha vida estaria muito melhor. Talvez não passaria tanto trabalho. Não, passa trabalho não, mas tipo, não tomaria um estufo de tipo questão de gestão. Cara, isso é uma coisa que eu tive que aprender a duras penas também. Tipo, na área que eu não sou bom, eu não sou bom. Então, vou achar alguém que seja bom nessa área A para que eu gente, continue fazendo o que eu vim para fazer. a gente vê em Provérbios ali, tem a passagem dos pequenos grandes sábios, né? Que é sobre as virtudes de Deus no mundo. E ali fala das virtudes de Deus no coelho, no gafanhoto, na formiga e na lagartixa. É muito interessante, não lembro exatamente a passagem de Provérbios. Esse Provérbios fala que cada um desses que eu citei tem uma virtude. A virtude da formiga é que ela se prepara para o inverno. Quer dizer que ela está preparada para o dia ruim, né? O coelho, o írace, que diz a Bíblia, né? Seria tipo um coelhozinho. Ele sobe e anda no meio da montanha, nas pedras, porque ele entende que ele é fraco e ali ele se esconde das águias. O gafanhoto, a Bíblia fala que ele trabalha em equipe, sem precisar de ninguém mandar nele. Isso diz o quê? Cara, tem que ter alguém em cima de ti, olhando pra ti o tempo todo pra te ser produtivo? E vem a lagartixa e fecha esse versículo e diz: o texto é mais ou menos assim, fala, e a lagartixa que não tem um rei e habita, que sabe que se pode pegar com as mãos, não tem um rei e habita nos palácios. O que que esse trecho fala, nos ensina? Cara, nós que somos frágeis pecadores, mesmo assim podemos estar na presença de Deus. Cara, buscar a presença de Deus é sempre o melhor. Fácil? Nem sempre, porque para te poder realmente estar na presença de Deus, tu tem que se desarmar. Com certeza. Então, Se desarmar, se consagrar. quando tu se desarma e tá ali para falar com Deus, não só para você falar, para que Deus fale com você, ele vai te dar a direção. Ele vai te falar e tu vai, não, eu tenho que ir por esse caminho. E uma das coisas que tu falou, cara, quando tu falou em formiga ali, me veio uma coisa. As pessoas dessa geração agora, elas não conseguem se conformar com a estação que elas estão. Ah, com certeza. Poxa, cara, o que que tu pode falar para essa galera sobre, tipo assim, cara, essa é a estação que eu tenho que viver agora. Então, quando chegar a época de eu tá só no galho, daqui a pouco eu vou ter as folhas, daqui a pouco eu vou dar o fruto. Uhum. Como que tu veja essa parte de a pessoa não apenas estar na estação certa, mas sim, ok, eu estou na estação que eu tenho que dar os brotos, então tá, eu sei que eu tenho que passar por essa estação para poder chegar na próxima, mas se o meu amigo Dani está na estação de colher frutos, palma para ele. Como que tu veja isso? O que que tu poderia falar sobre isso para essa galera? A estação é muito pessoal de um pro outro. Eu acredito que o mais importante para você que está assistindo, acima de tudo, é o quê? É entender a estação que você tá. Porque assim, tem estação que, como tu falou, teu amigo deve estar em outra estação. Ele deve estar na estação de gerar uma família, de ter filhos. E tua estação é construir algo, construir tua empresa. Cara, não vai querer ter filho, porque não é o momento de ter filho. Não é a estação que Deus colocou pra ti.
entender a estação que tu tá e permanecer nela é primordial para te conseguir alcançar os objetivos. Sabe por quê? Porque a estação define o momento. É a mesma coisa. Por que tu quer ser algo que não é para ti? Eu falo muito, muito isso. Um exemplo que eu dou. Hoje a gente vê muito aí questão de roupa de marca, corrente, afins. Eu tenho muito forte que, tipo assim, cara, se eu não tenho dinheiro para comprar um tênis de marca, mas que seja original, não vou usar. Porque aquilo não é para mim, não é a minha estação. Porque eu tô querendo me enganar e viver algo que não é para mim, né? Tipo, vou comprar um tênis da Nike. Se eu Eu, não tenho dinheiro para, eu tenho um não é amigo para mim. que comprou um shorts da Adibas. Adibas, Nike, É, Adibas. Sim. tipo, cara, é realmente, tu tem que viver a tua estação. E o que tu externa, ou seja, o que as pessoas veem por fora, cara, nem sempre tem a ver com o que tu realmente é por dentro. Com certeza. Então, se tu vive querendo mostrar para as pessoas muito uma coisa assim externa, poxa, tu tá tendo algum tipo de conflito. Uhum. Porque se tu tá de bem contigo internamente, não precisa esse negócio de estar querendo, não, eu vou comprar um tênis da Nike pra eu ser aceito. Não, cara, o problema tá em você se aceitar primeiro, porque Claro. depois, independente, as pessoas não vão te amar mais ou vão te amar menos pela Uhum. marca do teu Uhum. calçado. Uhum. Porque isso fala mais do teu ego e de ti do que. Então, se a gente aprende que cada estação tem o seu tempo, tem o seu. é, Tem que acontecer, tem o seu ciclo. Então, Uhum. você entende essa estação, cara, não pula etapa. Se você pula etapa, no fim não vai dar certo. Então, Dani, cara, o que que tu acha que uma pessoa que quer empreender, que está escutando a gente agora, assim, se tu fosse começar a empreender novamente, quais seriam, assim, os três passos principais para uma pessoa sair do zero a começar a empreender? Qual que seriam os três princípios que tu falaria, cara, se tu quer começar do zero, tu começa por aqui e depois vem para cá e depois vem para cá. Uhum. Imagina que fosse como uma receita para quem Uhum. está escutando a gente e fala assim, poxa, cara, eu não sei qual que é o primeiro passo que eu dou. Qual seria o primeiro passo que o Dani daria hoje para começar um empreendimento novo? Cara, eu acho que o primeiro. Acho não, tenho certeza que o primeiro passo é ter muito bem definido o que tu quer fazer e onde tu quer chegar. Os três passos, né? O primeiro passo é definir onde tu quer chegar e o valor que tu quer gerar. O segundo é persistir. E o terceiro é entregar nas mãos de Deus. É isso. Não tem outro segredo. Analisa, tipo assim, tu não vai vender igual uma vez saiu no Shark Tank, cocô enlatado. Tipo assim, ou eu vou vender rabo de lagosta, não sei o que não tem ninguém que vende. Tá, mas se não tem ninguém que vende, de certo é porque não tem ninguém que compra. Não ter demanda. Então estuda o mercado antes. Show de bola. Tá aí os três passos que você, se você seguir isso, com certeza já é um ótimo começo. Tipo, não sei para onde eu tô indo. Aqui tá os passos principais que você deve dar para começar o seu negócio. Então, agora a gente já está se encaminhando para o final. Mais uma vez, Dani, gostaria de agradecer imensamente, cara, a tua presença. Acredito que as pessoas que nos escutaram, se elas colocarem em prática as coisas que tu falou aqui, elas podem virar o jogo, podem realmente começar a ter uma visão melhor, uma visão maior. Cara, e por último, deixa tua mensagem para a galera que está escutando nós. Que Deus tocar no teu coração. Fala aí. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Principalmente podendo participar aqui no primeiro episódio. Eu acredito que eu tenho muito a aprender ainda, porque tem coisas. E uma dica que eu dou já, um dos primeiros é: tem coisas que só vêm com o tempo. Tem coisas que hoje
Eu acho que eu sei, mas vai vir com a maturidade quando eu ter 40 anos, quando eu ter 30 anos. Então, primeiro, que Jeremias fala, não menospreze por ser jovem, bota a cara e faz, mas não se cobra se tu não conseguir fazer agora de primeiro momento, porque o mundo ah, parece que cobra isso, né? De tem que ser para hoje, tem que se enriquecer agora. Não, são processos, são etapas. Ninguém prospera. E quando eu prospero, eu não falo só de dinheiro, eu falo de família, eu falo de relacionamento, daí eu falo de empresa, da noite pro dia. Dinheiro fácil não existe, tem que ter suor, tem que batalhar, tem que baixar a cabeça, vai ter que se privar de algumas coisas. Estuda, busca estudo. Se quiser fazer uma faculdade, se não quiser não fazer, procura se especializar em alguma área. O mercado hoje do futuro é para aqueles que estiverem à frente, para aqueles que pensarem já como eu vou resolver problema. Dois mercados que nunca vão deixar de ter gente trabalhando é pessoas que resolvem problema e venda. Eu sou mais vendedor do que propriamente fotógrafo ou propriamente dono de uma agência de marketing. Então, eu acredito que seja isso. Entrega nas mãos de Deus, entrega tuas vidas nas mãos de Deus, eu acho que isso é o mais importante acima de tudo, porque entende os processos, entende os ciclos e os momentos que Deus tá te colocando. Entende a estação e tenha maturidade espiritual e busque maturidade espiritual para quando Deus diz encerra um contrato, tu ter força para encerrar um contrato. E se tu não ter força, tu pede para Deus te dar essa força. Cara, só esse final, sabe? Esse 2 minutinhos que o Dan deu aqui, cara, já muda a tua vida, velho. Bota pra trás, vê de novo e vê de novo. Quantas vezes? Só até entender. Porque quando tu entender, vai mudar o jogo. Foi muito ouro que ele entregou agora em toda a entrevista, mas que ele entregou agora de uma forma compactada, cara, é ouro puro. Se tu olhar, entender e executar, vai mudar a tua vida. Dani, e redes sociais, cara? Quem quiser te achar, quem quiser te seguir no Instagram, como que faz, onde que te acha? Só um parênteses, incluindo ali no que tu falou. Só uma coisa para acrescentar é aquilo que eu falei anteriormente do coelho. Entende onde tu é fraco. Pecado a gente não luta com ele, porque a gente perde. A gente foge. Fecha as brechas. Tampa os buracos, tampa os vazamentos. Minhas redes sociais são Daniel_Lumertz com 2 M's no Instagram, meu Instagram pessoal, que eu boto um pouquinho de tudo. Da agência de marketing é Lume, Lumme, agência. E eu acredito que seja, se tu entrar uma dessas duas redes sociais, eu vou ter mais umas 3 redes sociais lá, uma para cada área, para parte de fotógrafo de casamento, para as experiências de voo de balão que eu tenho, vai ter as histórias lá também. Então, mas as principais seria Daniel Lumertz e Lume Agência. E seria isso. Acredito que estamos trabalhando aí para crescer, para deixar uma marca no mundo mais assim que seja exemplo. Hoje, quando eu vou para conversar com um cliente, eu gosto de ter reuniões longas e meus clientes gostam disso. Às vezes, meia hora a gente fala sobre trabalho. E o resto do dia, comentei com o Matheus, meia hora eu conversei hoje de uma reunião que eu cheguei às 8h30 da manhã. Meia hora eu conversei com a dona da empresa. Eu fiquei às 8h30 da manhã, até às 9h, vamos dizer que até 9h30 a gente resolveu tudo. Fiquei até meio-dia conversando sobre Deus, sobre tudo. Isso é muito bom, cara. Isso gera E seja empatia, sincero gera quando você não conseguir conexão. fazer algo. Hoje a minha cliente pediu uma coisa que, tipo, eu disse, eu não tenho experiência para fazer isso. Se tu quiser, a gente batalha e tenta. Mas pode ser que não dê bom. Seja sempre claro. Não venda e não prometa algo que tu não entregue. Cara, e tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer sobre isso. Não precisa prometer nada pra ninguém, mas prometer tem que cumprir. Com certeza. Então, seja forte o suficiente para, se você não pode prometer, não prometer. Mas caso prometa,
tem que ser forte para ir atrás até cumprir. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Segue ali o nosso amigo Dani nas redes sociais dele, que você vai ver um conteúdo top. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Matheus, por estar aqui com a gente. E agradecer também a Deus por estar junto com a gente nesse primeiro episódio, cara. Amém, glória a Deus. Nesse primeiro episódio de o início de uma caminhada que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Tenho certeza que isso aqui vai ser frutífero. Amém. Com certeza. E se eu posso hoje eu tenho certeza que Deus vai derramar bênção, Deus vai capacitar cada um que está aí assistindo e uma coisa, os planos de Deus são maiores do que nós. Quando a gente acha que está todo desabando, na verdade é quando dá a viradinha de chave. Show de bola. Um abraço a cada um. Fiquem com Deus.